Boa noite a todos, obrigado por estarem presentes. Muitíssimo obrigado, Ives, pelo convite, né, pela oportunidade, pela apresentação, e é uma pena que essa situação atual nos force a ter convívios dessa forma, mas pelo menos, mesmo estando distantes, pelo menos aqui, só do que eu vejo, tem 3 países envolvidos nessa transmissão. Então, pelo menos é a única maneira que a gente sai nesse momento. Então, até a gente sair disso, que esperamos todos nós que possamos sair o mais breve possível. Então, vamos lá, pessoal. A gente está um pouquinho atrasado, já tem 261 pessoas na sala. Vamos lá, eu vou compartilhar minha tela e vamos começar, tá? Beleza. Vamos lá, deixa eu só ajeitar isso. Aqui, tá. Então, vocês podem ver que eu coloquei até o tema doença do disco intervertebral, atualização 2020. Por quê? Porque isso realmente é 2020, viu, gente? Ué, aquela coisa, né, que... Pelo amor de Deus, que vai começar com rolo. Não vai começar com rolo, tá? A gente está falando em 2020, eu quero enfatizar isso, porque vocês vão ver que ao longo, já em breve, eu vou mostrar vários trabalhos, vários artigos, várias novidades que a gente tem, mas isso é um processo contínuo. A doença do disco intervertebral agora passou talvez a ser uma das doenças mais investigadas. Então, este é o plano geral da nossa apresentação, tá? A gente vai falar um pouquinho das novidades, a gente vai falar da classificação, bastante da parte de diagnóstico, do tratamento e do prognóstico, tá? Mas bastante focado na parte de diagnóstico e de classificação para vocês entenderem as novidades. Vamos começar com um exemplar com doença do disco intervertebral, um Pugshun de Ohio. Pode ver que é a mistura do Pug e do Dachshund, lógico que ele tinha, né, uma leve, veja a felicidade, ele está feliz da vida, olha o rabão abanando. Ele tinha uma apresentação bem leve do que a gente chegou ao diagnóstico de extrusão do disco intervertebral. Lógico que essa é uma das manifestações mais leves, veja a carinha dele, coisa mais linda, né? E aqui entra parte do que eu vou falar para vocês. Esse grupo aqui, esse grupo chamado CANSORT, esse é um consórcio internacional sobre trauma de medula espinhal em cães. Esse grupo foi formado, deve fazer uns 6, 7 anos agora, tá? Com colegas dos Estados Unidos e da Europa, acho que 4 norte-americanos e 3 europeus. Quando falo norte-americanos, que nem eu me incluo no grupo norte-americano, então um grupo bem pequeno, e a gente começou a publicar trabalhos muito mais tentando apresentar o cão como um modelo de trauma de medula para humanos e buscar financiamento de grandes agências, tudo para fazer pesquisa de grande porte. Ano passado, a gente se reuniu e decidiu, falou, bom, vamos fazer uma série de artigos, e o plano era ainda mais ambicioso, tentando cobrir isso aqui, ó, o estado atual do conhecimento. O estado atual do conhecimento. E essa série de artigos, 7 artigos, estão sendo publicados nessa revista Frontiers in Veterinary Science. Já tem artigos disponíveis, então vocês podem ver classificação disso aqui. Isso, gente, quando eu falo em atualização, eu estou falando em atualização mesmo. Por quê? Olha quando é que esse artigo foi publicado, dia 24 de agosto, tem um mês. Este, que é o nosso, sobre a parte de diagnóstico de doença do disco intervertebral, publicado 20 dias atrás, tá? Aqui, abordagem no tratamento, dia 3 de setembro. Esse aqui está no prelo, ainda nem está na lista. Então, a gente está falando de um material que foi preparado esse ano e que está sendo publicado agora, que nas próximas 4 a 6 semanas, todos os artigos, imagino eu, que vão estar publicados. Então, é
o mais atual que existe, disparado no momento. Isso agora, em 2020, se daqui a um ano, você ouviu uma palestra minha, atualização sobre o disco intervertebral, se quisesse manter atualizado, não só minha, de qualquer outra pessoa, vale a pena ver, porque eu coloquei material nessa palestra hoje, que não está em nenhum dos artigos dessa lista, que saiu questão de 4, 5 semanas atrás. E esse material foi preparado, vamos dizer, em junho, né? Entre você mandar e publicar leva um tempinho, tá? Então, isso é coisa extremamente recente. Vamos voltar um pouquinho na história e falar como tudo isso começou. Tudo começou com esse trabalho aqui seminal, fantástico, do Dr. Hansen, tá? Que publicou em 1952 uma tese sobre doença do disco intervertebral em cães. E ele basicamente dividiu as duas formas como uma forma crônica, tá? Que é a protrusão do disco intervertebral, a Hansen tipo 2, essa aqui, que é um processo crônico e progressivo, e a Hansen tipo 1, que é a extrusão, que é um quadro agudo. Tá? Isso não tem nada novo, gente, isso tem 70 anos, tá? Então, tem absolutamente nada novo. Isso aí todo mundo conhece, uma é a forma aguda, que é a mais comum, e a outra forma crônica, que eu não diria que as duas são extremamente comuns. A questão é que a apresentação clínica é diferente e as pessoas procuram ou não a gente. Então, a forma aguda, esse vídeo, tenho certeza que muitos de vocês já viram. Por que eu estou usando? Porque ela é um vídeo clássico. Um Dachshundzinho jovem, 4 anos de idade, estava bem, paralisia aguda. Não tem nenhuma função motor em membro pélvico, a gente está avaliando o tono muscular está normal, vamos avaliar os reflexos. Quem já ouviu palestra minha, ou quem sabe alguma coisa de neurologia, sabe. Neurologia, a base, a fundamentação de neurologia é a localização de lesão. Para trabalhar com neuro, a gente precisa saber onde é que está o problema. Imagem sem localização de lesão não serve para nada, inclusive ela é perigosa. Tá? Você precisa saber onde é que está o problema. O reflexo patelar estava normal, agora a gente está vendo o reflexo flexor também está normal, tá? Nos dois membros, membro pélvico direito, membro pélvico esquerdo. Tá? Então, tudo isso indica sinais no neurônio motor superior, em princípio uma lesão T3 e L3, a gente precisa tentar fechar melhor nessa área muito grande T3 e L3, aonde isso está. Para isso, a gente usa esse teste que a gente está demonstrando agora, chamado reflexo cutâneo do tronco. Depois eu vou falar mais dele, tem uma coisa muito importante sobre ele. Tá? E a palpação na coluna, que também é outra coisa muito importante. Tá? Por que o vídeo travou? Deixa eu ver se ele volta agora. Deixa eu... Aí a palpação da coluna, vocês vão ver que ele tem dor, né? A palpação, que é algo muito comum nos quadros agudos, a dor ela é bem menos intensa nos quadros crônicos. E por último, já que ele não tem função motora nenhuma, gente, é extremamente importante fazer o que vocês vão ver, porque o paciente está paraplégico, tá? A gente precisa saber se ele sente ou não dor nos membros, isso é chamado de nocicepção ou dor profunda. Ele sente? Sente, né? Dá para ver que ele sente. Isso, do ponto de vista de prognóstico, e eu só vou me adiantar aqui, significa ele sentindo dor, se a gente operar, mais ou menos 95% de chance de ele voltar a caminhar. Ele não sentindo dor, isso cai de 95% para 55%, 60%. Tá? Como é que a gente diagnostica esses casos? A parte clínica é a base, tá? Então, resenha, histórico, exame físico, exame neurológico, tá? Eu não vou, não dá para cobrir toda a parte básica, então eu vou mostrar alguns vídeos exemplificando, mas o objetivo é falar muito mais das novidades, da atualização propriamente dita. A radiografia ela serve para diagnóstico presuntivo, tá? Então você não vai fazer cirurgia, você vai fazer tratamento conservador, seja ele qual for, tranquilo. Dá para ver nessa radiografia, deixa eu até mudar aqui o cursor, que tem um disco calcificado aqui, né, um disco mineralizado, um outro aqui, e a gente subindo, a gente vai achar um outro ali. Tá? O que não é incomum, gente. O mesmo paciente ter 3. Então, por isso que não dá. Você acha que de verdade esse cachorro tem 3 extrusões de disco acontecendo ao mesmo tempo? Não. Só que sabe o quê?
100% dos Dachshunds vão ter calcificação do disco intervertebral, 100% deles. Tá? Isso não é diagnóstico, isso é só parte do processo degenerativo, do processo condroide, dessa metaplasia condroide precoce. Tá? O que mais que a gente pode usar? A gente pode usar mielografia, que eu já vou falar mais isso, tomografia, mielotomografia e ressonância. Aqui são exemplos, tá? Aqui é um exemplo de uma tomo simples, exemplo de uma de mielotomografia. O que é mielotomografia? Você injeta o contraste no espaço subaracnoide, você vê essa imagem aqui, com uma compressão ventral, e aqui de uma ressonância, tá? Com uma compressão aqui também. A diferença da ressonância é que a ressonância permite a gente ver a medula espinhal, as outras técnicas não. Eu gosto de mostrar isso porque tem muito preconceito sobre... não faz muito tempo eu estava falando sobre mielografia e alguém comentou, mas ninguém usa mais mielografia. Gente, mielografia é uma técnica que funciona bem, tudo, até a água mata. Tá? Tudo bem feito ou mal feito pode ou não dar problema. Então, esse é um trabalho de 2016, tá? Quando foi feito um levantamento de 314 especialistas diplomados nos Estados Unidos, basicamente. Tá? Então, pessoal do diploma do Colégio Americano, do Colégio de Neuro, isso é o quê? Gente que passou por 3 anos de residência e as provas do colégio. Então, não é que nem você faz curso e você se auto-intitula. Não, são pessoas que passam por um processo bem rigoroso e depois 7 provas para serem titulados mesmo como especialistas. Então, geralmente, a maioria deles vai fazer residência em universidades. Tá? 3 anos de residência, mínimo. 184 cirurgiões, 130 neurologistas. Olha o que eles usaram para diagnosticar. Tá? De modo geral, a maioria ressonância. Veja com uma percentagem razoável, quase 25%, mielografia e mielotomo, e aí uns 30%, vamos dizer, tomografia. Se separar, dá uma olhada aqui no grupo dos cirurgiões, esse em roxo é mielografia, esse aqui é mielotomo. Tá? Então, a gente aqui tem mais ou menos 1/3, talvez um pouco mais ou menos 1/3, e 1/3, talvez um pouco mais, para mielografia e mielotomografia. E aí você vai falar o quê? Bom, então, pelo amor de Deus, os caras estão usando... não tem problema nenhum. Na verdade, em várias situações, a mielografia e a mielotomografia, elas têm uma sensibilidade diagnóstica superior à tomografia simples. Tá? Então, se ouve muita coisa, mas muita coisa que se ouve no Brasil, ela não é necessariamente correta. Veja que para neurologista prefere muito mais ressonância. Né? A gente vive de ressonância. Neurologista é ressonância. Tá? Aqui um exemplo. Um Dachshundzinho paralisado. Também. O que a gente tem que prestar atenção numa radiografia para interpretar? Ver o disco, né? O disco intervertebral, o espaço dele, se há ou não mineralização. Mas uma coisa muito importante é prestar atenção nesse forame intervertebral. Tá? Que, se você tiver um pouquinho de imaginação, você vai ver que está associado a uma cabecinha de um cavalo. E veja como essa cabeça desse cavalo está menor aqui e está mais opaca. Esse é um caso um pouco mais antigo. Para a gente confirmar, se a gente pensar em fazer cirurgia, a gente precisa ter certeza que a extrusão está naquele local mesmo. E quando a gente faz a mielografia, uma mielografia normal, não mielotomo, a gente consegue ver que realmente só aqui que a coluna dorsal de contraste desaparece. Então, ali confirmou, a gente operou, o cachorro ficou super bem. Aqui o que a gente está vendo? 2 imagens de tomografia simples, sem nada, onde região cervical, que vértebra é essa? C2. Tá? O primeiro disco que existe é C2, C3. Hoje mesmo eu estava falando com uma veterinária e ela deu uma patinada razoável para determinar qual o primeiro disco. E a primeira resposta foi C1, C2. Não existe disco entre C1 e C2, gente. O primeiro disco começa entre C2 e C3. Tá? C1 e C2 são só ligamentos que sustentam a articulação. Vejam, a gente tem um disco mineralizado aqui, isso aqui é mineralização. Aqui também tem um outro. Só que qual que sofreu extrusão? Esse. Tá? Aqui, região tóraco-lombar. Aqui, corpo vertebral, disco mineralizado. Olha o baita do disco. Agora, o que a gente tem de vantagem da tomo comparada com a mielografia? Aqui a gente tem corte transversal. Então, agora a gente vê, olha o tamanho desse material comprimindo aqui o canal vertebral e a mesma coisa aqui. Tá? Dá para entender, olhando essa imagem, gente, por que muitas vezes a recuperação com cirurgia ela é infinitamente mais rápida. Tá? Não imagina que eu estou querendo promover cirurgia. Agora, é fácil entender que quando a gente olha nisso aqui, o canal vertebral, gente, vai até aqui. Se
tudo isso aqui é um material mineralizado calcificado. A medula espinhal, ou ela está aqui empurrada para cá, ou ela está aqui em cima. O que que acontece? Se eu for tirar isso aqui, como se tirasse uma pedra de dentro do sapato, é lógico que a função medular, a função axial, vai se recuperar mais rápido. Isso não existe dúvida disso, gente. Por isso que os casos que a gente opera, muitos deles estão andando no dia seguinte. E não é porque a gente é mágico, a gente só toma cuidado quando opera e opera direitinho, e no dia seguinte, 2 dias depois, eles estão andando. Tá? Então, é só a lógica. Tá? Aqui eu vou apresentar dados desse artigo nosso que eu comentei, tá? Que está no... eu recebi ontem a prova dele para finalizar, então provavelmente ele vai estar publicado online semana que vem. Tá? Mas quando a gente pegou, e esse artigo aqui, gente, para vocês terem uma ideia, é um artigo de 24 páginas com 200 e lá vai pedrada referências. Tá? É, sem dúvida, o artigo mais completo que existe sobre o diagnóstico de doença do disco intervertebral em cães. Sem nenhuma dúvida. Mais de 200 referências. Tá? Nós trabalhamos com os colegas da Inglaterra, o colega Melissa Lewis, que é dos Estados Unidos, o Roger, que está na Alemanha, né? O Steven, que trabalhou mais com a gente, que está na Inglaterra. Tá? Então, a precisão diagnóstica da tomografia simples varia de 88% a 90%. Funciona bem? Funciona extremamente bem, só que não fecha 100% dos casos. 100% praticamente só ressonância, viu, gente? A pré-seleção dos casos é muito importante. Se for um bicho jovem, um paciente jovem, condrodistrófico com início agudo, a probabilidade diagnóstica da tomografia é maior, ela vai chegar provavelmente a 95%. Tá? Tem bastante gente, talvez as pessoas estejam aqui me assistindo, tá? que argumenta, baseado num trabalho de uma qualidade bem ruim, do uso da tomografia com contraste intravenoso. Quando a gente olha os trabalhos que fizeram uso da tomo com contraste intravenoso, gente, tem trabalho que fala que foi melhor, tem trabalho que foi pior. Então, não parece, de modo geral, que faz nenhuma diferença. Tá? É muito importante entender isso, que mais ou menos 10% dos casos, ou seja, os restantes daqui, com hérnia tipo 1, vai precisar de mielotomografia ou de ressonância para diagnosticar esses casos, tá? Não tem o que fazer, precisa. Se ficar procurando, você vai achar, aquela história, se você ficar olhando para a mesma imagem por 2 horas, você vai achar alguma coisa. Só que a questão não deveria ser assim, elas não tem que estar clara. Você não tem que ficar patinando na imagem por 1 hora para você achar alguma coisa. Se for assim, provavelmente você vai estar enxergando coisa que não deveria. Tá? E outras formas, a limitação diagnóstica da tomografia, ela é muito pior, sabe? Então, e eu já vou falar de protrusão, vocês vão ver que a tomografia simples praticamente não diagnostica casos de protrusão, caso crônico, tá? Não precisa, que um radiologista aqui presente, eu não ganho nada nem para falar bem nem mal de tomografia ou de ressonância, gente. Absolutamente nada. Eu estou usando a evidência e nossa experiência clínica, a experiência de alguém que trabalha em centros de excelência na América do Norte, agora há quase 18 anos. Tá? Eu estou em Ohio há 12, mas eu fiquei praticamente 6 no Canadá. Então, eu trabalho com ressonância há 20 anos, eu também trabalho com tomografia há 20 anos. O fato é fato e não é só a minha, não estou falando da minha experiência, estou falando de, como eu comentei, esse artigo, a gente usou mais de 200 referências, e esse número está vindo do artigo. Tá? E aqui um exemplo bem bom dessa situação. Um bigozinho com paralisia aguda. Tá? Você olha a tomo simples. O que a gente vê? Você pode fazer o que você quiser aqui nessa tomo simples, desculpa. Vamos aumentar aqui e procurar. E se você procurar, você fala, não sei não, hein? Talvez tenha uma coisinha aqui, ó. Quem tiver no celular não vai enxergar nada. Mesma coisa, se você procurar, você fala, talvez tenha alguma coisinha ali. Aqui tem alguma coisa? Não. Talvez aqui. Mas aqui eu acho que tem mais. Onde é que está isso? Aqui é L1, 13, T12, T13. Tá? Aí o corte transversal. Nada está muito claro. Agora vamos pegar e vamos fazer a mielotomografia. Porque eu não operaria baseado, talvez tenha alguma coisa em T12 e T13. Vamos olhar a mielotomo. Vamos seguir aqui, ó. L1. Tá? Então, primeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem uma perda da coluna de contraste, aqui também, seguindo. Então, isso aqui é T3L1,
T12, T13 que a gente falou, esse não parece muito ruim, aqui também não, aqui também não. Agora vamos olhar os cortes transversais, T13 e L1. Tá? Tem uma compressãozinha leve. Agora T12, T3, L1, L2. Olha a diferença. Ó, tudo isso aqui do lado é compressão, gente. Olha como a medula está com a característica triangular. E aí L2, L3, uma protrusãozinha que não parece significativa porque tem muito contraste ao redor dessa área. Então, olha a diferença do que a gente vê na tomo simples e do que a gente vê na mielotomografia. Tá? A gente tem a impressão que acha alguma coisa. E eu garanto para você que vai talvez achar alguma coisa. Você vai falar, vou para a cirurgia, então eu vou operar baseado no que eu estou achando que tem ali, entre T12 e T13. Aí é que acontece muito, que eu já nos cursos que a gente está em São Paulo, que fala, não, mas o cachorro operou, mas eu estou vendo que levou 3, 4, 5 semanas para voltar a caminhar. Gente, se operar no local certo, isso não existe. Se operar direitinho no local certo, isso não existe. Que nem no local certo, nesse caso, L1, L2. Tá? Então tem que operar do lado certo e no local certo. E aí, beleza, retira o disco, 1, 2 dias depois eles estão andando. Olha esse bichão frisé, início agudo, diz aí também, um cachorrinho de 9 anos de idade, lógico que entrou outro cachorro no meio. Tomo transversal, baita de uma protrusão, de uma hérnia aqui, numa extrusão de disco, tá? E aí o que a gente olha no corte sagital? A gente vê esse material nuclear que a gente vê aqui, desse jeito aqui. O que isso parece? Isso parece uma carinha triste, que é a carinha que a pobre medula espinhal está fazendo com essa compressão da medula, tá? E aí, lógico, para a gente corrigir essa tristeza da medula espinhal e do canal vertebral, o que a gente faz? A gente só opera e resolve. Eu mostrei uma raça de Ohio antes, eu tenho que mostrar uma outra também bonita. Essa casal chama Bonnie. Olha que coisa mais linda. Dá uma olhada no membro torácico dela. Olha só que coisa mais linda do mundo. Veja que ela gosta de uma base bem justa, né? Ó, agora ela vai começar a caminhar. Olha só, Charlie Chaplin ficaria feliz da vida com um cachorro desse. Ó, e agora o que a gente vê? Ataxia proprioceptiva e paraparesia. Tá? Essa é a característica clínica dela. Vamos olhar a ressonância. Eu comentei antes, o que a ressonância mostra para a gente que a tomo não mostra? Nem a mielotomo. Tá? Mostra o quê? Compressão da medula espinhal propriamente dita, que a gente está vendo a medula espinhal. E quando a gente vê a medula espinhal, como nesse caso aqui, a gente vê que a medula espinhal está mais clara, que é o que a gente vê no corte transversal aqui. E quando a gente faz um corte transversal bem dessa região, a gente vê que tem um grande, todo esse material mais escuro, negro, isso é disco com hemorragia. Tá? Veja que também está bem lateralizado. Se a gente fizer a cirurgia e abrir desse lado, vai resolver o caso? Não, você vai traumatizar mais a medula espinhal. Então, a determinação do lado é extremamente importante. Tá? Falando em tratamento, a gente pode fazer os dois tratamentos, gente. Tem coisas novas sobre isso aí também. O tratamento médico ou conservador, não cirúrgico, seria mais para casos mais leves a indicação. Tá? Então, paciente com dor, que ainda tem bastante função motora, de preferência ainda caminha. Quando ele não anda mais, ele ficou paralisado, paraplégico, a indicação principal deveria ser cirurgia. Tá? Isso, assim, tem muita evidência para isso. E por quê? Não é porque eu estou falando isso do nada, é aquela coisa que eu comentei com vocês, gente. Dá uma olhada na característica desse material e a compressão na medula. Essa medula pode ficar, esse cão pode voltar a caminhar com aquele material se reorganizando e com o passar do tempo? Certamente muitos vão fazê-lo. Agora, se a gente for retirar aquele material ali, essa recuperação vai ser mais rápida? Sim, muito mais rápida. Tá? Se a gente fizer uma cirurgia direitinho, a traumática, vai ser bem mais rápida. Esse é o mesmo slide que eu já uso há muito tempo, que eu comento isso aí independente do tempo, porque tem uma coisa antiga de um trabalho de acho que 2000, que falava que se passava de 48 horas não adiantava operar mais. Isso é lenda, tá? Então, isso é independente do tempo, mas evidência bem recente, viu, gente? Coisa super recente.
A cirurgia descompressiva deve ser realizada o mais rápido possível. Por quê? E o que eu estou querendo dizer com o mais rápido possível? De modo geral, não deve demorar mais de 24 horas a partir do início da paraplegia. Quanto mais rápido, melhor. Tá? 12 a 24. Mas e por quê? Aqui tem um trabalho, esse trabalho aqui publicado em 2020, tá? Então, esse nem fez parte da série, daqueles artigos e revisões que eu comentei com vocês. É um trabalho bem bom do pessoal da Inglaterra, com 273 casos. E o que eles fizeram? Eles praticamente dividiram em dois grupos e decidiram assim, como em Ohio, tá? Vou falar da nossa experiência em Ohio. Chegou o cachorro agora, que agora é o quê? Aqui. 00:38. Chegou um cachorro paralisado agora, vai passar pelo interno, vai ver com a família, está disposto a fazer cirurgia? Tá. Vai ligar para minha residente, uma das residentes, e ela vai ligar para mim, provavelmente 2h30, 3 horas da manhã, a gente vai estar lá e vai começar, vai fazer a tomo, vai operar esse cachorro. De madrugada. Se chegar às 5 da manhã, provavelmente espera para operar logo às 9, mais ou menos 10 horas da manhã. Mas chegando nessa hora, é feita a cirurgia durante a noite mesmo. Então, basicamente, mas tem outros centros que chegou à noite, passou das 9 horas da noite e vai ser operado na manhã seguinte, na hora que der. Tá? Então, basicamente, o que eles fizeram foi assim, se fizer a cirurgia no mesmo dia, na hora que chega, tenta fazer na sequência, ou espera para o dia seguinte, faz diferença? Faz. Quando esperou, 12% dos cães perderam a dor profunda. Tá? Perderam a nocicepção, perderam a sensibilidade dolorosa, enquanto quando operou na sequência, só 4,5% deles aconteceu isso. Que ainda os dois são um índice alto, mas foi isso que eles viram. E o detalhe, dos cães que perderam a dor profunda desse grupo aqui, a maioria deles não recuperou a dor profunda e, por consequência, também não voltaram a caminhar. Tá? E aí um outro estudo, com foco em mielomalácia, achou que quando a gente demora mais de 12 horas para operar esses cães, o risco de mielomalácia aumenta substancialmente. Tá? Então, a gente tem evidências recentes que quanto mais rápido a gente fazer intervenção cirúrgica, né, quem puder, melhor é para o paciente. Tá? Agora vamos falar do que a gente pode esperar de recuperação. E veja, esse daqui é do artigo nosso de prognóstico, tá? Que esse deve sair uns 4, 5, 6 semanas, a coisa está bem encaminhada. Vamos olhar aqui, ó. 1.700 casos, 315 casos com tratamento médico. Tem muito mais trabalho, gente, sobre cirurgia do que tratamento médico. Mas, veja, com cirurgia, a gente está falando algo em torno de 93%, de modo geral, 95% de recuperação. Se o paciente estiver com paraplegia, ausência de dor profunda, 61% de chance de recuperação, isso com 502 cães. Tá? Veja que se a gente não fizer cirurgia ou tratamento conservador, a gente tem um índice significativamente inferior, né? 22,4%, ou seja, 1 de cada 5 ou 4 cães voltam a caminhar. Tá? Uma complicação muito importante, que é um pouco falada, mas ela não é tão rara, e é importante saber dela, é a mielomalácia progressiva. Esse PMM significa isso, mielomalácia progressiva. Dá uma olhada aqui, nos cães com paraplegia e ausência de dor profunda, quando você pega tipo, uma penca de casos, né, 550 casos, o índice de mielomalácia é de quase 14%. Isso significa mais ou menos 1 de cada 6 cães, gente. Isso não é um índice tão baixo. Por quê? Porque uma vez que a mielomalácia estiver estabelecida, acabou. Acabou. O paciente, se a gente não fizer intervenção, se a gente não fizer eutanásia, ele vai acabar morrendo. Então, a gente precisa fazer eutanásia, porque a morte dele vai ser extremamente dolorosa e muito sofrida. Tá? E importante, em bulldogs franceses, o risco de mielomalácia, quando eles têm ausência de dor profunda, é de 33%. É o mais alto de todas as raças. Tá? É mais alto, inclusive, que o Cocker, que todo mundo achava que o Cocker era o mais importante. E como todo mundo sabe, o Bulldog francês explodiu no mundo inteiro. Né? O Bulldog francês, o que o Bulldog francês ele é? É a salvação nossa.
Sabe? A gente não vive mais sem um bulldog francês. O jeito que explodiu a faculdade veterinária no Brasil, principalmente, e o mercado internacional também se tornou competitivo, lançaram China, Europa, tudo quanto é. Aqui na Espanha, assim, você vê eles adoidados. Assim. Isso é a coisinha mais linda do mundo, né? Mas é uma desgraça que não tem tamanho. Agora, voltando na mielomalácia, tá? Uma coisa extremamente simples de fazer, gente, que não custa nada, mas absolutamente nada quando você pegar um bicho paraplégico, é fazer isso aqui, ó. Fazer a avaliação do reflexo cutâneo do tronco. E eu estou mostrando como é que faz. A gente só precisa de uma pincinha hemostática, faz o pinçamento logo cranial à asa do ilho, veja o que acontece. Esse músculo cutâneo do tronco, ele se contrai. Isso é o normal, tá? Esse reflexo tem que estar presente bilateral. O normal é que ele esteja presente em L6 ali, tá? Mas quando o paciente fica paraplégico, ele geralmente, vamos dizer, tem uma hernia de disco em T3 e L1. O ponto de corte do reflexo cutâneo do tronco vai ser mais ou menos 2 vértebras caudais a ele. Então, T3, L1, vamos falar L2, L3, mais ou menos por ali. Tá? Agora, por que isso é importante? Imagina que você recebeu o paciente agora e você sabe que o ponto de corte do reflexo cutâneo do tronco é L2, L3. Você conversa com a família não tem dinheiro, situação que já aconteceu com a gente várias vezes, viu, gente? Ó, que nem em Ohio, quanto custa fazer diagnóstico e cirurgia de emergência? $4.000. Não tenho dinheiro, vou ver se o vizinho, primo, sei lá quem pode emprestar, arrumar o dinheiro. A pessoa vai para casa, fala, vou esperar 1 ou 2 dias e volto para a gente tentar operar. Quando volta, a gente obviamente vai fazer a reavaliação do caso. Nessa situação do paciente que tinha um ponto de corte do reflexo cutâneo do tronco que estava em L2, L3, se quando ele volta 1, 2 dias depois, esse reflexo cutâneo do tronco migrou de L2, L3 para T12, T13, só isso já é uma indicação extremamente robusta que esse paciente está no processo de mielomalácia. Tá? Ele pode também estar com hemorragia, tá? Esse seria o grande diferencial. Mas se não for hemorragia, e hemorragia por 2, 3 dias é algo incomum, a probabilidade de mielomalácia é grande, e aí, lógico, tem outros sinais que a gente pode investigar. E na ressonância, na tomo simples você não vê, gente, mas na ressonância, no mielotomo e na mielografia, tem evidência de mielomalácia. Toda essa medula aqui, toda ela está alterada, e isso que a gente está vendo aqui é essa medula dessa ressonância. Olha aqui, toda ela necrótica, toda ela necrótica. Por isso que a gente faz eutanásia, porque não tem o que a gente fazer para esses casos. Tá? Esse e estou mostrando só a porção posterior do cão, é um Weimaraner, mas é um Weimaraner de Ohio. Então, eu quero que prestem atenção para vocês verem o naipe da fera. Olha que coisa mais linda do mundo. Olha que belezinha. Quem já viu um Weimaraner de Ohio desse jeito? Não, olha que coisa mais linda. Tá? Agora que você já viu a beleza do cachorro, presta atenção na postura e na locomoção. Olha a postura cifótica, né? A postura antiálgica, essa postura com dor, tá? Viram que tinha grau de paresia, vou voltar aqui só para que fique claro, paresia, paraparesia e ataxia proprioceptiva. Tá? E, obviamente, um dos testes mais importantes para a gente confirmar a presença de envolvimento da medula espinhal, né, de déficit neurológico, quando a gente fala de mielopatias, é a propriocepção consciente. E a gente fala de consciente porque o cão não pode saber, que não pode ver o que a gente está fazendo e ter a consciência que a pata está na posição errada e deveria corrigir. Veja que ele não está fazendo isso do jeito que deveria. Né? Veja que eu tirei a mão, então a propriocepção ausente. O que eu estou tentando ver agora? Tono muscular. É extremamente simples, viu, gente? Olha, um jeito fácil da gente ver a presença de sinais de neuromotor superior ou inferior é isso aí, ó. Vendo o tono muscular extensor, que nesse caso, como a gente pode ver, o tono está aumentado nos 2 membros pélvicos, que significa um problema em T3 e L3, tá? Então, como é que a gente faz o tratamento desses casos, tá? O tratamento médico desses pacientes? A gente pode fazer o confinamento deles, tá?
bem confinado, e eu deixei isso em amarelo, porque depois eu vou comentar o contraste com outra forma muito comum. O uso de anti-inflamatórios, e aí tem muita conversa, gente, no Brasil, de, não se usa mais anti-inflamatório esteroidal, não pode mais, isso, aquilo outro. Gente, isso, na verdade, isso é bobagem, assim, bobagem clara mesmo, porque, assim, evidência para um ou para o outro não existe, tá? Ambos podem ser usados, depende da preferência, depende do que você se sente mais confortável. Não acho que corticoide ou anti-inflamatório esteroidal é o grande componente na recuperação clínica desses pacientes. Tá? Se tiver muita inflamação nas meninges, tiver muita compressão de raiz, provavelmente o esteroidal é melhor. Se for só uma compressão normal, provavelmente não faz diferença nenhuma. Sabendo que o uso do corticosteroide para o trauma da medula espinhal, isso realmente não faz diferença. Mas a gente não está falando disso, a gente está falando da compressão dos sinais de dor e tudo isso que está associado. Para o trauma, para aquela questão de peroxidação lipídica, corticoide em cães não funciona. Esquece. Tá? E aí tem uma outra coisa interessante. Tem evidência recente que o corticoide usado de forma precoce, 12, 24 horas, reduz o risco de mielomalácia, que é aquela complicação que eu acabei de comentar, de tipo 1 de cada 6 cães. Então, isso ainda precisa ser melhor substanciado, mas se isso realmente acontecer, o uso de corticoide nos pacientes com grau mais severo, né, grau 5, como o pessoal gosta de chamar, que é paraplegia com ausência de dor profunda, deveria ser indicado. Gabapentina ajuda para dor, pregabalina também, tá? Gabapentina tem que ser usada 3 vezes ao dia, pregabalina 2. Quando a gente faz o tratamento conservador, gente, muitos pacientes vão se recuperar, como a gente viu, mais ou menos 80%, 70%, 80%, mas a recuperação é bem mais lenta, muito mais lenta. Tá? Parte de fisioterapia e reabilitação, lógico que podem ajudar esses casos. E se você, né, se falar, não, eu quero o que tem de mais recente, porque tem muita coisa, na verdade, evidência para a maioria dos tratamentos que a gente faz, ela é muito baixa, tá? Então, convido a ler esse artigo que saiu agora, dia 3 de setembro, ou seja, 20 e poucos dias atrás, 3 semanas atrás, que vocês lendo, vocês vão entender as limitações do que a gente sabe e do que a gente não sabe sobre o tratamento. Tá? Esse artigo cobre praticamente tudo, eu diria que tem pelo menos 1 ou 2 páginas sobre a parte de fisioterapia, tem o corticoide, tem o anti-inflamatório não esteroidal, repouso, tem tudo. Infelizmente, como eu estou falando, tem pouca evidência para muitas das coisas que a gente faz. Tá, vamos sair da parte aguda e vamos para a parte crônica agora. Tá? Eu vou focar nas diferenças, porque a gente geralmente fala hérnia de disco, mas por isso que a atualização é de 2 para 5 tipos. Eu estou apresentando o segundo tipo, ainda tem mais 3 tipos para a gente ver. Tá? Essa forma é a forma que a gente vê em pacientes idosos, geralmente cachorro com 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos de idade. Tá? É um processo degenerativo senil, a maioria, então, acima de 5 anos, mas pode ser muito mais que isso, tá? Como eu comentei, 13, 14 anos. Aqui há uma diferença muito grande, tá? De quem já fez meu curso, quem já viu palestra, tudo isso aí, a gente falava em metaplasia condroide e metaplasia fibroide. Quando foi feito, quando os estudos do Hansen foram refeitos todos eles, lógico que usando técnicas imunohistoquímicas, e a conclusão foi que os cães de grande porte, na verdade, eles não têm, com a Hansen tipo 2, eles não têm uma metaplasia fibroide, eles têm uma metaplasia condroide tardia, enquanto a forma tipo 1 é uma metaplasia condroide precoce. Tá? Então, mudou a questão da classificação, tudo isso aí. Isso também é discutido em bastante detalhes nos artigos que eu comentei. Esses pacientes, então, têm evolução crônica e progressiva, com paresia, né, com fraqueza, com ataxia. E a dor aqui ela é bem mais leve, gente. Quando a gente palpa, geralmente a gente identifica a dor, mas não é aquela dor igual a gente vê nos quadros agudos. E aqui eu tenho um exemplo de uma ressonância bem bonitinha, mostrando essa compressão, uma compressão crônica, uma protrusão. Tá? Tem também meios a gente diferenciar uma extrusão de uma protrusão, eu não vou entrar em detalhes aí, mas tem artigos, tem recomendações. E uma coisa importante aqui é entender isso. Esse diagnóstico de protrusão, gente, ele é feito bem com ressonância, mielotomo. Tomo simples não é um bom método de exame diagnóstico para protrusão, para hérnia tipo 2. Aí você fala, mas todo mundo fala para usar tomografia, tal. Gente, tipo, eu estou falando para vocês o que é fato, assim,
lá fora, né, na América do Norte, na Europa, todos os casos crônicos e progressivos não é feito tomo, é feito ressonância. E quando é feito tomo, faz-se tomo já sabendo que se não achou nada na tomo simples, precisa fazer mielotomo. Isso é padrão, tá? Então, tem esse estudo que é um estudo muito bom, que eu estou mostrando para vocês aí, que é de pegar todos os cães com paraparesia e paraplegia aguda. Veja que nas hérnias tipo 1, só com tomo simples, tá? Só tomo simples, falando só tomo simples. 21 das 23 lesões foram claramente visíveis na extrusão aguda. Tá? Agora, quando pegou as lesões crônicas, não viu nenhuma de 16 lesões que foram visíveis à mielotomografia. Então, nenhum, tipo 0% de precisão diagnóstica. Zero. Tá? Então, é por isso que eu comento que não dá para imaginar o mesmo diagnóstico. Se a gente faz... Só que se você ficar procurando uma tomo simples, você provavelmente vai falar, acho que talvez tenha uma coisinha ou outra ali. Mas a lesão precisa ser clara, gente. Lesão clara, conclusiva, acontece, mas ela é incomum com a tomo simples. Vão ter alguns casos que sim, vai dar para ver, mas a maioria deles não dá para ver. É que, veja, 16 casos não viram nenhum. Enquanto viu 95, 92% dos casos com extrusão. E aqui mostra outros dados que não vou entrar em detalhes aqui, mas esse é um artigo muito bom. Tá? Agora, aqui está um labrador típico americano, né? Largo, dá uma olhada na largura da criança, tá? E com ataxia e fraqueza progressiva. A gente faz a ressonância e o que a gente vê? 1 ponto de compressão, 2 pontos, 3 pontos, aqui pensando, aqui na frente, aqui também. Tá? Se a gente fizer corte transversal, a gente vai ver aqui a medula com uma compressão leve, mas dá uma olhada na camada de gordura da criança, 5,5 centímetros de banha. Tá? E aqui, 4 centímetros, ponto 3, aqui é um ponto de compressão. Tá? Por isso, aqui está uma das razões, por que a gente opera pouco esses casos. É o cachorro de 10 anos de idade, obeso, muitas vezes com problema ortopédico, com vários outros problemas, e aí você olha e fala, bom, tem 3, 4 hérnias de disco, tá? E às vezes mais. Como nesse caso aqui. Dá uma olhada quantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e aí mais uma compressãozinha no bossacre para dar o tom, né? 9. Então, você vai operar o quê? Então, geralmente não opera esses casos, isso é comum. Enquanto a gente opera praticamente todo dia as hérnias agudas, a gente infrequentemente, raramente, a gente opera os casos crônicos. Tá? O que a gente faz, então? Bom, faz tratamento médico, tratamento conservador. Aqui tem 2 pontos críticos, pontos chaves, que assim, essa semana, o legal do Facebook é que o Facebook lembra a gente das coisas, né? Eu fui lembrado essa semana, que eu tenho que até recolocar, que faz bem nessa semana, é o aniversário de 23 anos que eu comecei como professor na Federal do Paraná, em Palotina. Então, dando aula por 23 anos, a gente sabe o padrão de dificuldade da negada nas provas. Tipo, o que o povo erra que dá gosto? Isso. Tá? Você fala de hérnia tipo 1 aguda, fala de hérnia tipo 2 crônica. A 1 confina. A 2 não confina nem a pau. A 2 você não pode confinar. A 2, o paciente é um paciente de 10 anos de idade, obeso, que não leitão. Você vai confinar, o bicho vai virar o quê? Tá? Um landrace não chega nem no calcanhar da desgraça. Então, assim, você precisa fazer ele caminhar tudo. Não vai levar agility com uma onça daquela, sabe? Você tem que uma atividade controlada, fisioterapia, sabe? Mas ele precisa perder o peso e não pode ter atrofia muscular. E aqui, o uso de corticoide, ele é, na minha humilde, não tão humilde assim, eu sou muito humilde, opinião, ele é extremamente benéfico, mas extremamente benéfico. E por quê? Porque existem 3 tipos de edema no sistema nervoso central, gente. Um deles é o chamado edema vasogênico. O edema vasogênico ele é extremamente responsivo ao uso do corticoide. Então, esses pacientes vão melhorar.
A compressão está lá. Mas você começou o corticoide hoje, 2, 3 dias depois o bicho vai estar melhor? Certeza, né? Imensa maioria deles. Todos, não é todos, mas a maioria deles, tá? Isso não acontece do mesmo jeito com a hérnia tipo 1. Então, aqui o corticoide é extremamente indicado, doses anti-inflamatórias, tá? Nada coisa de louco. Mas funciona e funciona muito bem. Tipo 1, corticoide funciona? Para trauma, para edema vasogênico, nada, para nada. Para tudo que tiver, for lesão no sistema nervoso central da medula espinhal, corticoide no quadro agudo não ajuda. Aqui ajuda. Quadro tipo 1, a gente confina. Aqui não confina nem a pau. Tá? Então, não confundam essas duas coisas. O tratamento das hérnias de disco é bem diferente dependendo do tipo. Pode fazer proteção gastrointestinal, o que é bom, recomendado. Aqui é fisioterapia, acupuntura, tudo isso daí. Esse paciente a gente geralmente não opera, gente. Ele vai ser paciente crônico da gente por 5 anos, 4 anos. Então, todas essas terapias aqui ajudam em manter o paciente, mantém assim, melhora, né? Tipo, sobe a condição dele, muitas vezes controle do peso, tudo isso, tá? E se der errado, aí a gente pode operar a cirurgia. Alguém abriu o microfone. Ellen, acho que talvez foi você. Corpectomia e pediculectomia podem ser consideradas, mas não são técnicas que eu vou falar para vocês que a gente opera bastante na nossa rotina. Aqui, gente, esse é do artigo do Dr. Fenn e colaboradores, né, do grupo do Consorte, só para mostrar todos os termos que foram usados. Desculpa, Wellington, pode fechar o microfone de alguém comentando. A pessoa que entrou foi a Ellen. O seu microfone, professor? Não fecha o meu. Se fechar o meu, tá. Da Ellen, que eu acho que entrou e daí começou o barulho. Eu fechei. Tá bom, eu vou verificar. Tá, eu fechei um microfone aqui. Não fecha o meu, não, rapaz. Tá doido. Então, aqui são todos os termos, olha as referências, né, de tudo, desde 1952, e aqui também todos os termos que foram usados para o tipo 2. Tá? Tem muito nome, todo mundo gosta de dar nome diferente para as coisas. Né? Agora aqui, a gente vai entrar na parte mais de novidades. Tá? Esse cachorrinho teve um início super agudo, disso que a gente viu ali, tetraplegia. Ó, não mexe em nada. Nada. Tá? Um amendoim, nada, tetraplegia. Essa ressonância. Veja que o material, ele é um material com esse hipersinal, que a gente chama na ressonância de hiperintensidade, que no corte transversal, isso aqui. Geralmente, gente, deixa eu tentar ver se eu consigo voltar. Não vou conseguir voltar. Geralmente, o material nuclear, na extrusão do disco, isso aqui que a gente está vendo bem claro, né? Isso aqui geralmente é bem escuro, ele tem um sinal parecido até com o corpo vertebral, porque é um material mineralizado. Isso aqui é uma sequência chamada de mielorressonância, que a gente vê que é uma área de edema, uma área de compressão muito extensa dorsal. O que é isso? Isso é uma daquelas coisas que provavelmente existe há um tempo, mas a gente não reconhecia, de uma hora para outra a gente começou a reconhecer assim, com uma frequência praticamente absurda. O que isso é? Bom, um colega nosso, aqui da Itália, o Christian Falzoni, pegou uma série, 20 cães com essa mesma lesão, veja, então, com essa lesão aqui, tá? E fez cirurgia, coletou o material, tá? E chegou à conclusão que esse material que esses pacientes tinham aqui era todo o material discal, não era um cisto, tá? Que isso era, na verdade, um material do núcleo pulposo hidratado. Por que isso é atípico, gente? Porque normalmente, veja, esse disco está normal, bem hidratado, esse disco aqui, ó, tá? Esse disco também está hidratado. Esse disco está menos hidratado, esse está menos, esse está desidratado. No processo de conhecimento que a gente tinha desde Hansen, né, por 70 anos, a gente esperava o quê? Que para ter hérnia de disco, o paciente deveria ter isso aqui, ter esse processo de degeneração. Não podia ter o disco normal. Bom, agora a gente sabe que pode. Olha aqui.
Olha como é que ele está subindo aqui. Agora dá para ver direitinho. E olha o close-up. Veja que tem duas características diferentes aqui. Então, o que isso é? Isso é o que a gente chama, né, que aí tem uma classificação nova, que é mais ou menos falando o que eu comentei para vocês. O que eu mostrei para vocês é a hérnia do núcleo pulposo hidratado, tá? Extrusão do núcleo pulposo hidratado. Veja que essa classificação atual, ela começa, veja, herniação, esse termo é aceitável, mas tem dois lados para a gente ir. Um lado é o disco está degenerado, então desidratado, e o outro ele está normal, está hidratado. Tudo que a gente fala da classificação do Hansen está muito mais ligado a essa parte degenerado aqui. Bom, com ressonância e todo o conhecimento mais atual, a gente descobriu todo esse lado de cá. Então, o disco pode estar completamente normal, tá? Ou com pouquinhos graus variados, mas não está assim degenerado, de alterações degenerativas. E aí ele pode ter essa extrusão do núcleo pulposo hidratado, que foi o que eu acabei de mostrar, ou uma extrusão também não compressiva do material nuclear do núcleo pulposo também. Tá? E isso aqui pode levar ainda um quinto tipo aqui embaixo, que daqui a pouco eu vou falar dela. Agora, por que é importante saber essas coisas, gente? Porque eu nem falei muito de eu não vou falar muito de tratamento aqui, mas eu quero pensar pontos chaves. Tá? Esse é um trabalho de 2017, onde eles compararam o tratamento médico e cirúrgico em 34 cães. Tá? Dá uma olhada aqui. Então, todos eles tinham essa forma, dessa extrusão do núcleo pulposo hidratado. Bem, as características bem claras, a ressonância. Isso não é, isso assim, é bem difícil de ser diagnosticado, isso é fácil de ser diagnosticado com mielotomo, isso é muito difícil de ser diagnosticado com tomo simples, tá? Agora, olha o que acontece. Com os cães com tratamento médico, tempo mediano para melhora neurológica, 2 dias. Com tratamento cirúrgico, 2 dias também. Tempo mediano para voltar a caminhar, 2 dias com tratamento médico, 5 dias com cirurgia. Quanto por cento se recuperou? 100% com tratamento médico e 100% com tratamento cirúrgico. Sendo que uma das poucas diferenças foi que demorou mais para voltar a caminhar do que com cirurgia que com tratamento médico. Ou seja, essa doença pode ser tratada de forma não cirúrgica e vai melhorar na maioria dos casos. Por quê, gente? Porque o que acontece aqui? Isso aqui, a gente já viu isso aqui quando a gente operou, quando você abre isso aqui, essa parte inferior desse caso, especificamente que a gente operou, isso aqui era um pouco de gel. O resto é como um cisto. Na hora que você vai ali com um instrumento bem delicadinho, né? Lógico que isso é uma fenda ventral, assim que você rompe isso daí, o cisto desaparece, o material sai, ele realmente não tem mais conteúdo nenhum ali. Então, provavelmente, esse cisto, e por isso que se falava em cisto de Sykes anteriormente, esse cisto ele se rompe dentro de dias depois dessa extrusão desse núcleo pulposo hidratado e o paciente fica bem. Tá? Então, não há indicação cirúrgica e esses pacientes, geralmente, em questão de dias, vão voltar a caminhar. Tá? Aqui são todos os termos, gente, que já foram usados. Isso daqui eu realmente convido quem quiser, quem trabalha com ele, quem quer estudar isso aí, a olhar esse artigo aqui sobre a classificação, porque o que eu acabei de comentar com vocês é aqui, ó, essa extrusão do núcleo pulposo hidratado, que a abreviação é HNPE. Mas olha na literatura todos os termos que já foram usados para isso. O que eu vou falar na sequência é essa extrusão do núcleo pulposo agudo não compressivo. E o último que eu vou falar é essa extrusão do disco intervertebral intradural e intramedular. Veja que todos eles têm no mínimo 5 nomes. Tá? O que é praticamente padrão para esses diagnósticos, essas formas de doença do disco intervertebral mais recentes. Esse cachorro, esse labrador, aqui ele já está, eu diria que isso aqui já deve ser com pelo menos umas 2 semanas de evolução, ele estava muito pior que isso. Esse cachorro estava dentro de um carro,
e o carro, ele teve um acidente automobilístico, eles estavam cruzando uma avenida e um outro carro chapou eles no meio. Tá? Ele estava no banco de trás, foi jogado para o banco da frente, ficou praticamente tetraplegia, e o que a gente, essa ressonância desse caso aqui, o que a gente viu na ressonância foi isso. Veja que todos os discos estão hidratados, esse aqui também está hidratado, mas está com volume menor, tá? Comparado com esse, comparado com aquele ali. Então esse disco estava saudável, só que esse material saiu daqui, e um material normal, sem nenhuma degeneração, e comprimiu a medula. O que é isso daí? Essa é a forma dessa extrusão aguda desse material não compressivo. O material nuclear aqui, gente, ele é para estar normal ou pouco degenerado. Não há compressão nesses casos. Esses casos que eles têm é uma pancada, é uma força contusiva muito grande da medula espinhal, é como se fosse realmente só... Imagina se o material for hidratado, né, nesses casos, pode ser hidratado, é que nem você pegar uma arma de aquelas pistolinhas de água, e você pegar e atirar com bastante força na medula espinhal. Não tem compressão nenhuma, mas o impacto, a força contusiva, vai gerar os sinais de mielopatia. Né? Lembrando que, para a gente lembrar da fórmula da energia cinética, a velocidade é muito mais importante que o efeito de massa. Tá? Como é que isso acontece? Isso geralmente acontece quando eles estão fazendo exercício bem intenso, estão correndo, estão pulando, ou com trauma. Pode acontecer na região cervical, a gente já viu vários, ou na região tóraco-lombar. Na tomo simples, o que a gente vê? Nada. Você não vai ver absolutamente nada na tomo simples nesses casos. Para ver alguma coisa, você vai precisar fazer uma mielotomo, onde você vai ver uma perda bem grande da coluna de contraste. Mielografia, você também não vai ver nenhum grau de compressão, você só vai ver esse padrão intramedular. E aí, para a gente terminar, o que a gente tem? A gente tem essa forma aqui, que é a forma da extrusão intradural, intramedular, do disco intervertebral ou do núcleo pulposo. O que essa é, gente? Essa talvez seja a pior de todas. Isso, para a analogia mais fácil de entender, é pensar em um tiro. Pensa que tem um fragmentozinho de material que pode ou não estar degenerado, por isso que coloca aqui pode ou não. No anterior era para estar normal, aqui pode ou não estar degenerado. Se eu tenho um fragmento pequenininho e ele é atirado contra a medula espinhal numa velocidade muito alta. O que acontece? Esse material vai penetrar e vai se alojar dentro da medula espinhal. E é isso que a gente está vendo aqui. Deixa eu usar isso aqui que fica mais fácil. Esse ponto negro, gente, isso aqui é o disco dentro da medula espinhal. Aqui é outra imagem mostrando aquilo ali. Então, não só ele atinge a medula espinhal com uma força contusiva muito grande, ele se aloja dentro da medula espinhal. Tá? Então, é uma forma bem severa, muito severa mesmo. Tá? Por sorte, ela é a menos comum de todas. Então, para quem chegou depois, muitas das novidades estão nessa série de artigos que está publicado nesse Frontiers in Veterinary Science, uns 7 artigos, vários deles já estão à disposição, praticamente tudo aí no último mês, como a gente está vendo, tudo do grupo do Consort. Tá? E aqui, algumas imagens da nossa rotina lá de Ohio. Nossos residentes, dá para ver, 3 residentes, cada uma a felicidade delas, porque cada uma tem um Dachshundzinho ou um Beaglezinho paralisado. Então, assim, ninguém briga, não tem briga entre elas, porque ela está operando mais que eu, que não tem nenhum caso. Todo mundo quer um cachorrinho paraplégico para operar e acabou, não rateia, não tem conversa, quero ouvir nada. E aqui não é nem no mesmo dia, outro dia só mostrando, dos pacientes internados, hérnia cervical, hérnia tóraco-lombar, lombar, que não era, que também não era, que era possível outra hérnia cervical, tá? Em outro vestibular. Então, sem dúvida, extremamente comum. Agora, interpreta essa imagem. Qual que é a espécie? Primeira coisa, que imagem que era? Que técnica? Eu ajudo, isso é uma ressonância. Qual a espécie? Gato, capivara, tatu, macaco, jaguatirica, piracanjuba do brejo,
Esse seria um primata mais ou menos evoluído, diria eu, que está com essa região lombar, que aqui tem uma protrusão, tá? Que a gente vê aqui, e aqui tem uma extrusão, que a gente vê aqui. Este primata, no caso, é este que vos fala. Por que eu tenho uma extrusão, como vocês estão vendo, e eu ando, viu? Agora vocês vão ver que eu não tô de bermuda, não, nem pelado, nem de cueca. Não sei se vocês conseguem ver eu aqui assim, ó. Tem que encolher a pança, né, para não mostrar a pança na televisão, mas eu estou em pé. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em ficar em pé, ou um problema em fazer arte aqui, isso assim. Por que eu consigo ficar em pé, caminhar e, se Deus quiser, voltar a fazer minhas atividades, enquanto os cães ficam paraplégicos? Não vou entrar em detalhes disso. Se você tiver vontade de saber disso, dá uma bisóia, tá? Esse é o nosso site, tá? Que eu dei uma reformulada grande que eu acabei de lançar, sei lá, na Semana do Médico Veterinário, 2 semanas atrás. E eu criei agora tem blog, tem todas essas coisas, e tem ali o que é? Diferenças entre cães, né, e humanos. E aí eu explico, inclusive, coloco a minha ressonância ali, porque já que miséria pouco é bobagem, boto a ressonância e explico por que você fala, chega um cachorro paraplégico, você vira e fala para o dono, o teu cachorro tem hernia de disco. Ele falou, eu também tenho hernia de disco, acabei de jogar 2 horas de bola por 2 horas ontem. Como é que eu jogo bola por 2 horas e você está falando que meu cachorro não anda? E aí, sabe responder? Mostra que você domina. Se você não domina, vai dar uma bisóia no blog aí que você vai dominar. Porque, inclusive, vai ver minha ressonância. E aí, né, se você for ali, aqui que está a parte do blog, está no finzinho, então todo o conteúdo, né, que a gente tem no site agora, tem uma parte bem extensa de publicações. Quando esses artigos sobre doença de disco intervertebral forem publicados, a gente vai colocar tudo isso à disposição, mas já tem, tipo, sei lá, 60, 70 artigos científicos aqui, tem vários outros conteúdos, e tem a parte de cursos, né, que a gente recebe bastante questionamento, e que tem informação sobre os cursos, tem as fotos do pessoal fazendo curso, tem os depoimentos do pessoal que fez o curso. Então, se tiver interesse, dá uma olhada lá. Inclusive, mês que vem, eu vou estar no Brasil, né, para os 3 cursos do ano, de uma tocada só, em outubro e novembro. Os 3 cursos teórico-práticos que a gente não fez ainda. E do mesmo jeito, se tiver interesse, pode acompanhar a gente. Eu criei também, coisa boa e ruim dessa pandemia, né? O Alex Adeodato me convidou para fazer uma live sobre a vida da gente, que eu acabei de postar essa semana, e eu falei, tá bom, aceito, não tem mais nada a fazer na minha vida nessa praga, essa pandemia desgraçada. Aí ele falou, tá, é no Instagram. Eu falei, eu não tenho essa porcaria, não. Eu falei, não, então cria. Criei esse Instagram da vida, e aí agora comecei a colocar artigo, casos, vídeos e tudo isso. Então, se tiver interesse em saber, e quando tiver novidade, eu vou usar o blog e tudo, então fica de olho lá, porque vai ter novidade. E aqui, antes de encerrar, eu quero mostrar essa parte. Então, o mesmo algoritmo que eu mostrei, tá? Só que aqui eu estou colocando para vocês também as técnicas que funcionam e que não funcionam para o diagnóstico dessas formas. Tá? Lembrando, as formas clássicas, Hansen tipo 1 e Hansen tipo 2. Uma das coisas que eu não comentei, gente, que tem um artigo específico sobre isso, vejam aqui, ó, quando a gente fala em Hansen tipo 1, esse artigo, ele começa e já faz uma diferença nas raças condrostróficas e fala dessa mutação do retrogene FGF4. Tem um artigo específico só sobre a parte de genética de doença do disco intervertebral. Tá? Mas, parte de extrusão, o que a gente pode falar? Tomo funciona? Sim, 90% dos casos, ressonância quase 100%, mielografia também mais ou menos 90%, mielotomo 97%, 98%. Tá? Então, praticamente todas as técnicas fecham aqui. Hansen tipo 2, a crônica, não calcificada, ressonância sem dúvida melhor. Mielografia vem na sequência junto com mielotomo. Agora, tomo simples, gente, tomo sem a mielografia,
ela é extremamente limitada, porque não tem material mineralizado. Tá? Vai diagnosticar em alguns casos? Vai, mas essa é aquela referência que eu mostrei para vocês, que de 16 cães, não viu nenhum, e viam todos com mielotomo. Tá? Então, tem que ter ciência disso. Aqui a tomo vai bem, na tipo 1. Aqui a tomo vai mal, na tipo 2. Nas formas novas, aqui basicamente a gente está falando de ressonância. Então, aqui quando o disco está intacto, se seja a extrusão do material hidratado, ou seja, essa extrusão não compressiva, a técnica de eleição é ressonância. Quando, e aí tem uma exceção aqui, a mielotomografia vai bem para essa forma intradural e intramedular. Então, um trabalho pequeno, de 8 casos do Japão, que eles compararam ressonância de baixo campo e mielotomografia, e foi muito mais fácil ver com mielotomografia do que com ressonância de baixo campo. Contudo, isso é mielotomografia. Tomo simples não vê. Tá? Então, essas formas novas aqui, se você só trabalha com tomografia simples, não vai diagnosticar. Tá? Praticamente não vai diagnosticar. Precisa de mielotomografia e ainda só aqui. Aqui não vai ter como ver nada. Tá? Então, é isso que a gente coloca ali. Aí, agora, para encerrar e falar um pouquinho só do tratamento no fim, Hansen tipo 1, forma aguda. O tratamento pode ser médico ou cirúrgico. O cirúrgico vai ter resolução muito mais rápida se o paciente estiver paraplégico. O tratamento médico funciona bem. Desde que o paciente tenha função motora, provavelmente ele tem uma chance muito boa de se recuperar. A forma crônica, normalmente a gente faz o tratamento médico para um cachorro velho com comorbidades e muitos deles, vários discos, tá? Lembra daqui das diferenças quanto ao uso do corticoide das atividades. Na Hansen tipo 2, o corticoide ajuda e ajuda muito por causa do edema vasogênico. Na Hansen tipo 2, também não se recomenda o confinamento que a gente faz na tipo 1. Então, na tipo 1 confina, na tipo 2 não confina de jeito nenhum. Precisa de atividade, precisa de fisioterapia, precisa de caminhada, precisa de manutenção da força muscular. A extrusão aguda do núcleo pulposo hidratado, HNP, tratamento pode ser médico ou cirúrgico. Não dá para falar que o tratamento cirúrgico aqui, ele leva uma recuperação mais rápida que o tratamento médico, que aqui é verdade para tipo 1, aqui não. Tá? A extrusão não compressiva do núcleo pulposo, a AMP, tratamento médico, né? Basicamente só reabilitação. E a extrusão intradural e intramedular do disco também, né? Você não se recomenda dar uma cutucada na medula para tirar o material nuclear que está aqui dentro, tá? Esse material nuclearzinho. Então, vai fazer o tratamento médico com reabilitação e, eventualmente, progressivamente, o paciente deve melhorar. Mensagem final, gente. Ponto-chave. Uma coisa que é muito falada nos hospitais norte-americanos. Qual que é o melhor tratamento para esse caso? O melhor tratamento é um diagnóstico correto. Tá? A gente agora precisa enxergar de forma muito clara que a classificação que foi estabelecida 70 anos atrás, ela já não se aplica para esse tempo atual. Tá? Aqui com a ressonância, principalmente ressonância de alto campo, a gente reconhece formas novas. Quem assistiu uma palestra minha ano passado, sabia que eu falei em 4 formas. Agora eu estou falando em 5. Talvez ano que vem eu vou estar falando em 6. Então, é extremamente importante que cada forma tenha um tratamento que é melhor ou pior. Então, o melhor tratamento é um diagnóstico correto. Tá? Com isso, deixo meus contatos para vocês, o nosso e-mail, coloco também aqui o logo da BNV. Quem tiver interesse em aprender mais, trabalhar com neurologia, por gentileza, se associe à associação. A gente tem atividade quinzenal, né, com palestra, com discussão de trabalho. Então, tem bastante coisa para aprender. Pode buscar estágio, pode buscar cursos, né? Tem várias formas. E aí estão os meus contatos, o e-mail e o nosso site também, que é neuronaldo.com.br. Tá? Muitíssimo obrigado, pessoal. Obrigado por estarem conosco até agora. Deixa eu ver se a Jéssica ainda está. A Jéssica está, muito bem. E me coloco à disposição para responder algumas perguntas. Muito obrigado. Quer falar, Ives? Pode falar. Acho que pode. Apenas agradecer, Ronaldo.
mais uma vez, em nome da diretoria executiva da Ancrivepa Brasil. Excelente, vou dizer, brilhante apresentação, né, como sempre. E finalizando aqui da parte da Ancrivepa Brasil, as perguntas podem ser colocadas aí num chat que nós estamos ao vivo. E também agradecer a Special Dog, que é a patrocinadora oficial desse nosso evento, né, do Terça Nobre. Esse encontro de especialistas, esse encontro de profissionais de renome, Brasil e fora. Ronaldo, aproveitando que você está 5 horas para nossa frente aí, né, na Espanha hoje, Sim. agradeço mais uma vez aí você, essa disponibilidade aí de estar nessa diferença de fuso horário e com essa vontade aí de falar. Não só eu, tem a Jéssica também, não sei se tem outras pessoas, não sei se tem colegas de Portugal também. Sei que tinha pelo menos 2 colegas de Portugal que estavam interessadas, mas não sei se estão presentes. É isso aí, um agradecimento a todos os colegas que permaneceram ao vivo, quase 400 colegas ao vivo com a gente até o momento. Então, aí, mais uma vez, uma honra e parabéns, e colocamos à disposição para as perguntas. Um forte abraço a todos. Cadê as perguntas aqui? Deixa eu ver se eu consigo achar. Ué. Deixa eu... Chat. Oi, professor. E os demais participantes, tem um recurso aí embaixo no rodapé, uma janelinha chamada QIA. Quem quiser fazer as perguntas pode clicar lá e fazer as perguntas. E o senhor, para responder, também pode entrar lá, que vai estar a listinha das perguntas, que algumas pessoas já colocaram perguntas lá. Tá. Vamos tentar abrir aqui um pouquinho. Vamos pegar... O que diferencia nas imagens não compressível de um trombo fibrocartilaginoso? Seria uma pequena redução do volume do disco hidratado? Esse é um dos critérios, viu, Gustavo? Se eu me permitir, não seria um trombo, viu? O mais correto seria uma embolia, tá? Porque não há formação de um trombo propriamente dito, não há nenhum distúrbio de coagulação, né? Material fibrocartilaginoso. Então, a posição da medula espinhal, né, se está exatamente sobre o disco, ou se está um pouquinho mais cranial, a redução do volume também, esses são critérios que podem ser usados. Infelizmente, sem histopatologia, não tem como ter certeza, né? Em relação à urotomia para grau 5, tem trabalhos recentes, sim, que eu me recorde, não tem, assim, já tem trabalhos antigos e tem trabalhos recentes. Eu não faço, tá? Essa é uma das perguntas, é a minha posição. Eu não faço, eu não uso a urotomia como rotina. Não é uma coisa que a gente faça rotineiramente. Que eu saiba, não há nenhuma evidência clara de indicação. Tá? Isso é uma coisa muito mais de preferência de algumas pessoas, e principalmente quando a suspeita que haja início de mielomalácia. Só que o problema é que você vai ver uma área focal, né? Não dá para dizer que aquela área focal significa uma mielomalácia progressiva. Então, não é uma coisa que dá para a gente se basear. Falar sobre o uso de corticoide na tipo 1, quando usar. Você pode usar quando você quiser usar. Tá? Então, assim, isso só para deixar claro, gente. Tem opiniões muito fortes que eu já ouvi falar no Brasil, que não pode usar o corticoide na tipo 1, que isso é coisa do passado, que não se usa mais na América do Norte. Isso é bobagem. Isso é gente que está falando aqui do Brasil que não mora na América do Norte. Tá? Eu moro lá há 12 anos. Tá? Então, o fato é, se você pegar corticoide, succinato sódico de metilprednisolona e avaliar para o trauma de medula em cães, modelo de trauma, ou modelo natural de trauma, há diferença nos grupos tratados e não tratados com succinato sódico de metilprednisolona? Nenhuma.
Nenhuma, zero. O que não é surpresa, tem várias razões para isso, não vou entrar em detalhes. Mas não funciona para o trauma de medula corticoide. Ponto. Não tem conversa isso daí. Isso daí, assim, a evidência... Tem estudos há 30 anos. Então, tem estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, que mostra que não tem jeito. Então, assim, esse não tem muito mais que a gente falar disso aí, tá? Agora, para ajudar no controle da meningite focal, né, causada pelo material nuclear que está sentado, está embaixo da medula, tipo da radiculite, do material nuclear que está logo abaixo da raiz nervosa, que está causando dor. O anti-inflamatório não esteroidal e esteroidal ajudam do mesmo jeito na redução da inflamação. Nada com peroxidação lipídica, nada com função da medula. Controle da dor, melhora do paciente em relação à inflamação. Pode usar um e pode usar o outro. O que não pode é achar que vai, porque eu estou usando corticoide, o cachorro vai voltar a andar. Não, não, é como a função analgésica, principalmente casos com radiculopatia ajuda muito. Tá? Então, é muito mais uma questão de preferência. Eu prefiro usar, na maioria dos casos, corticoide. Tem gente que prefere não esteroidal. Quando foi feito, tem algum estudo prospectivo que comparou? Nenhum. Nenhum. Não tem. Agora, na forma crônica, aí não tem conversa. O corticoide é claramente superior, tá? Por causa do edema vasogênico. Tá? Obrigado, Vanessa. O tratamento para forma tipo do intramedular, o tratamento é apenas médico? Tem relato, gente, de fazer cirurgia, de fazer uma mielotomia e tirar o material nuclear de dentro da medula espinhal. Eu não comentei isso daí, gente, porque é desnecessário dizer que para fazer uma mielotomia e retirar material nuclear, você tem que dominar muito técnicas neurocirúrgicas, usar de preferência microscópio cirúrgico e tudo isso. Então, não é uma coisa que a gente recomende de forma alguma, sabe? E não se sabe também se tamanha agressividade se faz alguma diferença na recuperação do paciente. Então, eu diria que o tratamento é médico. O Dr. Paulo Marinho, professor Paulo Marinho, lógico. Questão da durotomia, a mesma coisa. Do que eu não estou ciente, Paulo, e talvez eu não tenha passado isso aí, da questão de reduzir o risco de mielomalácia progressiva para durotomia. Então, eu não posso, como eu não li o artigo com propriedade, emitir minha opinião, porque eu não quero falar bobagem. Tá? Protrusão de disco que ocorre extrusão. Protrusão de disco que ocorre extrusão. Então, a protrusão virou extrusão. Devemos operar ou manejar conservador, visto outras protrusões não extruídas. Depende da manifestação clínica do paciente. Se o paciente estiver paraplégico, se ele tem uma extrusão e estiver paraplégico, a indicação é cirúrgica. Tá? Então, eu acho acho que é isso. O Instituto 12 anos presta cirurgia, tem ressonância, estou bem reticente em cirurgia. Ele está andando, teve uma crise há 2 semanas com compressão medular importante. Você poderia avaliar? Eu não estou no Brasil. Não. Eu não posso avaliar assim, isso tipo, não é... Você tem que ver algum colega que possa avaliar, que esteja aí, que decida aí. Não é complicado fazer uma avaliação à distância, né? Professor, para hernias foraminais, eu não falei disso, Ricardo, porque obviamente não dá para falar de tudo, cervical, né? O tratamento é sempre cirúrgico? Não, eu diria que, na verdade, na maioria dos casos, ele não é cirúrgico, porque a abordagem, principalmente na região cervical, não é uma coisa que a gente prefira fazer. O risco de hemorragia significativa muito grande, e tem um trabalho com, se não me engano, da Elsa Beltran, com 14 cães, e se eu não me engano, 11 deles melhoraram só com tratamento médico. Tá? Então, é melhor fazer o tratamento médico, e se realmente não funcionar, o tratamento cirúrgico.
Sobre retorno da marcha em pacientes sem dor profunda, todos são dor medular? Não, não são. Tá? Tem 5% da substância branca que pode permitir a marcha sem ser dor medular. Tem modelos experimentais que mostram isso com altíssima propriedade, tá? Onde eles conseguem caminhar para trás com a mesma coordenação que para frente, né? Que para trás é outra. Como é fácil imaginar que uma coisa é você tocar e ir para frente, outra coisa é você tentar a coordenação para ir para trás. Tá? A última pergunta, vamos colocar aqui. Quais são os corticoides mais anti-inflamatórios não esteroidais? Desculpe. Para Hansen tipo 1, não existe, não posso te falar isso aí, porque provavelmente todos são equivalentes. Do mesmo jeito, mesmo o corticoide não esteroidal, para mim, eu acho que eles muito provavelmente são equivalentes. Tá? Então, você vai falar, eu gosto de carprofeno, uso carprofeno, gosto de meloxicam, uso meloxicam, eu quero um COX-2 seletivo, uso COX-2. O que você se sentir mais confortável, o que você usa para qualquer processo crônico. Não existe nenhuma evidência sobre isso, gente. Quem falar para vocês que tal coisa é melhor, está falando baseado em experiência e muito provavelmente é algo muito limitado, porque é só a preferência da pessoa. Tá? Então, assim, não faz diferença, não faz. Não é o uso de anti-inflamatórios que faz diferença no resultado clínico na extrusão tipo 1. Não é. Eu tenho certeza absoluta disso. Isso eu não estou falando só da nossa experiência de, sei lá, 300 casos por ano, multiplica trocentos anos. Estou falando disso e de muitos artigos científicos. Não tem, assim, realmente não tem. Tá? Estou reparando, seringomelia em casos de hernias crônicas. Não, hernia crônica, você vê isso daí sim, Ricardo, e alguns são aquela questão de personal medular também, né? Então, quando você vê ali, mas não faz. E, na verdade, nunca é uma seringomelia, que né, a gente vê naqueles casos de Chiari, né? É uma dilataçãozinha pequenininha que não merece preocupação nenhuma, não faz nada para isso daí, não. Tipo, se porventura operar, você vai ver que isso desaparece, mas mesmo que não opere, não precisa se preocupar. Bom? Pessoal, eu não... A última pergunta, Flávia, eu não vou me delongar disso aí, sabe? Eu fiz lives, eu já comentei alguma coisa sobre isso, assim, sobre como é que para se tornar neurologista, isso acho que foge um pouquinho ao tema aí, mas eu discuti algumas coisas sobre isso, com lives com Alex, com lives que estão sobre pós-graduação, essas coisas. Então, se quiser interesse, dá uma olhada lá no nosso Instagram e veja, e depois, se quiser, a gente pode conversar sobre isso aí, tá bom? Muito obrigado, gente. Obrigado por estarem presentes. Muito grato por vossa presença e pelo vosso interesse. Espero que tenham gostado. Espero que continuem estudando. Baixem os artigos lá, porque... tentem se atualizar e tentem acompanhar, porque, como eu comentei, essa palestra foi em 2020, né, o ano da pandemia. Ano que vem, pode ter certeza que a gente vai ter mais novidades, e como vai ter em 2022. Essa é uma área extremamente dinâmica, onde a gente está aprendendo, eu diria, todo mês, e não é necessariamente o que está saindo agora que é a verdade absoluta, tá? A gente também está aprendendo isso aí. Então, talvez o que hoje tem tratamentos que tinham sido descartados que estão voltando, tá? Mas tudo isso daí está tentando ser avaliado por esse consórcio internacional, de forma que não só falar, mas tem 2, 3, 4 casos, que é o que acontece em muitos dos artigos. Pegar e fazer, que nem esse artigo foi publicado um mês atrás, aí, 300 casos. Então, para isso, você precisa de um volume grande, com vários centros, mas a gente está trabalhando exatamente para isso. A gente começou com um grupo de 7 pessoas nesse consórcio internacional, e a gente está com 14 agora, de forma que a gente possa realmente fazer estudos multicêntricos, prospectivos, duplo cego e randomizados com populações grandes, para a gente realmente poder avançar. Tá? Porque, apesar de ser muito comum, de evidência boa mesmo, a gente tem muito pouco. Tá? Mas, por enquanto, a gente está melhorando, está caminhando. Tá bom?
Muito obrigado, gente. Vão com Deus. Boa noite, bom descanso. E se Deus quiser, eu vejo alguns de vocês agora em outubro e novembro no Brasil, e se não, ano que vem. Tá bom? Que Deus acompanhe. Grande abraço. Tudo de bom. Tchau, tchau.